Olá, galera do YouTube. Vamos fazer mais um ensinamento sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Já gravei 3 pequenos vídeos explicando a situação que ocorreu aquela aparição. Para quem acompanha o canal, já está por dentro das aparições. Para quem não está acompanhando, vou fazer um breve relato aqui dos vídeos que eu já fiz. Fiz o primeiro mostrando a situação naquela região da Europa, naquela época de 1917. Estavam passando pela Primeira Guerra Mundial. O segundo vídeo eu fiz mostrando a aparição do anjo, que apareceu primeiro aos meninos para prepará-los para a grande aparição de Nossa Senhora. E o terceiro, eu falei um pouco da vida da vidente Jacinta, né? Hoje eu vou falar um pouco da vida do Francisco, o outro vidente. Agradecemos as curtidas do último vídeo. Que continue curtindo, continue compartilhando nossos vídeos, para que esse ensinamento chegue a mais pessoas, não é verdade? Vou falar um pouco da vida do Francisco. Francisco era um menino com seus 9 anos de idade, gostava de brincar como toda criança, mas ele não se apegava a muitas coisas. Se ele estivesse brincando com algum brinquedo e chegasse outra criança e pedisse ou tomasse dele, ele apenas olhava para a criança e dizia: pode levar, eu não estava mais gostando muito desse brinquedo não. Ele era uma pessoa desse estilo, uma pessoa que ele não se apegava às coisas, né? No momento da primeira aparição, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora se eles três estariam salvos após a morte. E Nossa Senhora falou para a Lúcia que a Lúcia e a Jacinta sim, mas o Francisco tinha que rezar muito, porque o Francisco rezava, mas rezava por brincadeira, rezava para passar o tempo, não rezava por devoção. Mas depois dessa aparição, Francisco começou a levar uma vida de oração, uma vida com mais serenidade. Eles gostavam muito naquela época de bailar, de brincar. Lá naquela época de 1917, era tradicional em Portugal as crianças, os mais velhos se reunir, fazer um baile, cantar, dançar, uma coisa sadia, mas que em algumas situações passava do ponto, né? Aí o Francisco, numa situação dessa, o Francisco alertou a Lúcia. Eu vou narrar um pouquinho o que a Lúcia fala aqui nesse livro As Memórias da Irmã Lúcia, um livro maravilhoso. A Lúcia narrando assim: ao som do animado descante foram se juntando as vizinhas e ao terminar pediram uma nova repetição. Mas o Francisco aproximou-se de mim e disse: não cantemos mais isso. Nosso Senhor, de certo, agora não gosta que cantemos essas coisas. Ele já estava com uma maturidade maior para a oração, não é verdade? Francisco, ele depois da aparição, aproximadamente passou-se 2 anos, Francisco faleceu. Nesses 2 anos, ele já com um pouco da sua enfermidade, já no momento de enfraquecendo seu corpinho, mas ele quando dava uma animada, ele sempre dava uma volta, né? Quando ele voltava para casa, encontrava muitas pessoas por causa da aparição, muitas pessoas iam visitar os videntes, ia pedir conselho, ia falar, pedir graças por a intercessão deles a Nossa Senhora, né? Numa dessa ocasião, Francisco tinha saído, mas a Jacinta e a Lúcia, quando voltou, a casa dele estava cheia de gente e entre eles tinha uma benzedeira, ó. E essa benzedeira mandou o Francisco benzer algumas coisas para ludibriar aquelas pessoas tão carentes de fé que estavam ali para ver as crianças, né? Vou relatar o que a Lúcia falou. Num desses dias que o Francisco, já doente, conseguiu ainda dar aos seus passeios, fui com ele a Lapa do Cabeço, aos Valinhos. Na volta, ao chegar à casa, encontramos-la cheia de gente. É uma pobre mulher que, junto de uma mesa, fingia que benzia inúmeros objetos religiosos, terços, medalhas, crucifixos e etc. A Jacinta comigo fomos logo cercados por numerosas pessoas que nos queriam interrogar. O Francisco foi apanhado por essa benzedeira,
que ele convidou a ajudá-la. Assim falou Francisco à benzedeira. Eu não posso benzer, lhe respondeu, com serenidade. Vormicê também não. São só os senhores padres. A frase do pequeno se espalhou imediatamente por entre a multidão, como se ecoasse por meio de algum porta-voz. A pobre mulher teve que se retirar imediatamente entre os insultos dos que lhe exigiam os objetos que acabavam de lhe entregar. Essa mulher estava querendo se aproveitar da situação e queria colocar o Francisco no meio dessa situação, né? Francisco já doentezinho, na sua fraqueza, né? Em cima da cama. Ele, como Nossa Senhora deixou uma belíssima oração para que todos nós, depois que rezássemos cada mistério do texto, a gente pronunciasse, Francisco gostava muito de rezar essa oração. Ele já cansado em cima da sua cama, no seu leito de morte, Francisco rezava, repetia essa oração várias vezes. Essa oração a Lúcia narrou desse jeito. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhe, peça você também a nosso Senhor que me perdoe os meus pecados. Ele termina falando para Lúcia essa frase, né? Olhe, peça a nosso Senhor que perdoe os meus pecados. Como era simples, né? Era o Francisco. Aí o Francisco teve a sua morte no dia 4 de abril de 1919, após 2 anos da aparição. A Jacinta, como eu falei no vídeo anterior, ela faleceu 1 ano após o Francisco. Era irmã do Francisco. A Jacinta morreu no dia 20 de fevereiro de 1920. Agradecemos a todos do canal. Assistam mais um vídeo. Prometo fazer outro vídeo narrando a história resumida da Lúcia, da irmã Lúcia, né? E após o vídeo resumido da história da irmã Lúcia, eu farei o vídeo, ou 1 ou 2, dependendo do tamanho que vai ser os segredos, os 3 segredos de Fátima. Quem tiver curiosidade, assista o canal, que eu vou relatar detalhadamente os 3 segredos que Nossa Senhora falou em Fátima no ano de 1917. Obrigado a todos e até a próxima.